Palavra aberta. A última grande reforma da Previdência no Brasil completa 5 anos neste próximo mês de novembro. Foi em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. A necessidade ou não de uma nova reforma está outra vez em discussão, agora no governo Lula, principalmente depois da divulgação pelo IBGE de que a população brasileira vai começar a diminuir 6 anos antes do previsto. Seria em 2048, mas a projeção passou para 2042. Segundo o IBGE, o país vai sair dos atuais 203 milhões de habitantes para 220 milhões em 2041. E que a partir do ano seguinte vamos começar a encolher até chegarmos a 199 milhões de pessoas em 2070. Para debater a atual realidade e o futuro do sistema de previdência, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o advogado, mestre em Direito Previdenciário, Nazário Nicolau, que é professor da Escola da Magistratura Federal e diretor de processos judiciais do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutor Nazário, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, obrigado pela oportunidade da gente debater o tema. Bom dia, Kátia. Bem-vindo e damos as boas-vindas também à advogada, mestre em Direito Trabalhista e diretora da AMAT, que é a Associação Mineira da Advocacia Trabalhista, Daniela Zapata. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui para a gente discutir um pouquinho da Previdência e também do impacto na área trabalhista. Começando com o doutor Nazário, é necessária uma nova reforma da Previdência? E se sim, quando? É sempre importante a gente discutir previdência. Na realidade, essa área ela está sempre em constante mudança ante a melhoria da expectativa de sobrevida das pessoas. E em razão disso se faz necessário adequações no tempo. Mas grandes mudanças tais quais houve em 2019, no momento eu não compreendo a necessidade. Por quê? Porque quando se vai fazer uma reforma da Previdência, há um estudo atuarial de um impacto futuro nas perspectivas apresentadas pelo governo. O governo, então, apresenta ideias, regras, estabelecimento de novas idades, tempo de contribuição, num estudo que vai para 30, 40 anos no futuro para a autossustentabilidade do sistema. E, por isso, a ausência de necessidade de uma reforma tão grande nesse momento, porque esse estudo tem apenas 5 anos. E não só isso, a gente precisa também estabelecer alguma espécie de proteção jurídica mínima para as pessoas e legítima expectativa para que elas possam se aposentar com o mínimo de dignidade. Pois é, a última reforma em 2019, ela levou mais ou menos aí uns 30 anos, né, de debate. Então é isso que o senhor está falando. É necessário um tempo maior para poder ver o efeito das mudanças, o resultado dessas mudanças e só então pensar em alterações mais significativas. Em 5 anos... Não deu ainda para perceber essas mudanças, doutor? Na realidade deu e nos preocupou bastante, sabe, Kátia? Houve, por exemplo, uma redução para 1/3 dos valores pagos a título de pensão por morte para os dependentes dos nossos segurados falecidos, o que gera o empobrecimento da nossa população. Isso realmente nos preocupa, porque sempre quando se discute previdência, a gente está discutindo redução de benefícios sem que avalie não só o impacto para o governo, que é realmente importante, mas o mais importante é o impacto para as famílias que estão protegidas. Mas aquela alegação que até serviu de justificativa muitas vezes para a reforma da Previdência de rombo nos cofres do governo, rombo do INSS, esse rombo com essa reforma deu para perceber que alguma coisa já diminuiu ou ele continua enorme, como se alegou na ocasião? É claro que melhorou, Kátia, porque houve uma redução dos pagamentos dos benefícios nesse interstício. O problema, até atrelado um pouco da linha trabalhista, é a questão da informalidade, que certamente minha colega vai dizer. Então, há um atrelamento da relação do direito do trabalho e do direito previdenciário que sempre eles andam em conjunto para viabilizar, inclusive, que o fundo se autossustente. Mas, historicamente, nós sabemos dos grandes problemas que houveram nas arrecadações, quando do início, lá na década de 60, dos fundos previdenciários em si, houveram a utilização desses valores para financiamento de estruturas governamentais absolutamente dissociadas da Previdência. E esse dinheiro não retornou para a Previdência Social, para esses investimentos, e por isso, então, existe esse grande déficit previdenciário. Antes de passar a palavra para a doutora Daniela, só mais uma pergunta. Se o senhor considera que essa redução do pagamento da pensão por morte
gerou um empobrecimento assim das pessoas, não seria necessário uma reforma, um ajuste? A minha preocupação quando a gente discute ajuste, Eustáquio, é porque, historicamente, nós nunca discutimos ajuste para melhorar o pagamento dos benefícios para os nossos segurados e dependentes. Porque, claro, 2 pontos me preocupam muito e já se consegue enxergar com muita qualidade, é a pensão por morte e a aposentadoria por incapacidade, que, aliás, são 2 eventos que as pessoas não têm sequer controle da situação. São situações que ele ficou incapacitado para trabalhar ou ele veio a falecer, de repente a família ficou desassistida. E esses 2 benefícios em si, a redução foi extremamente drástica. Aliás, havia uma promessa do governo federal de adequar especificamente esses 2 pontos para melhoria para o cidadão. E agora vem uma discussão para, na realidade, diminuir, ou melhor dizendo, diminuir esses benefícios mais ainda. Agora eu vou passar a palavra aqui para a doutora Daniela Zapata. Professora, a gente sabe que até hoje existem debates em torno dos pontos mais polêmicos da reforma da Previdência, inclusive tem debate no Supremo Tribunal Federal, com muitos questionamentos, mas o olhar da senhora, da entidade que a senhora representa, né, a AMAT, a Associação Mineira de Advocacia Trabalhista, o seu dia a dia, o contato com ações envolvendo esse assunto, em 5 anos, o que dá para observar de impacto da reforma da Previdência nas relações de trabalho, nas funções, na expectativa também de empregabilidade? Qual que é o olhar da senhora sobre isso? Kátia, na verdade, o grande problema que nós temos hoje é o problema da arrecadação, né? E quando a gente fala de arrecadação, a gente está dizendo o seguinte: o trabalhador, ele sendo empregado, a arrecadação, ele arrecada como contribuinte obrigatório. Então, a arrecadação já é feita diretamente, né, do seu contra-cheque. A grande questão é que nos últimos 5 anos, eu diria até nos últimos 10 anos, a população, ela vem com uma ideia dos coaches de redes sociais de que o trabalho formal, que é o emprego, não é a melhor saída, né? Que a grande forma do enriquecimento se dá com o empreendedorismo. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de trabalhador autônomo e, por consequência, a gente está falando dessa não arrecadação obrigatória. Dificilmente um trabalhador autônomo vai arrecadar da mesma forma que um empregado, que não tem essa opção, porque a arrecadação é direta. Então, o grande problema é que a Previdência, ela se sustenta com as contribuições vindas do emprego formal. Se a grande parte do trabalhador hoje entende, e isso é nítido nas redes sociais, né, nesses cursos de coach, que seja você o seu empregador, se o trabalho formal está sendo, de certa forma, caracterizado como a forma não melhor de que você tenha uma vida produtiva e financeira boa, você vai ter essa pessoa, os jovens de hoje, acreditando que não há necessidade de você querer um trabalho formal. E aí não tem arrecadação e eles não entendem o impacto disso futuramente, porque o impacto vai vir com os trabalhadores, os empregados são formais e com a aposentadoria destes, porque a Previdência Social, e o meu colega Nazário vai poder falar com muito mais propriedade, a Previdência Social, ela trabalha com a questão da contribuição, né? Então, todos contribuem para que uma parte da população consiga aposentar. Todos contribuem para que uma parte da população consiga receber um auxílio previdenciário durante um período da vida que ele não consiga trabalhar. O jovem de hoje, ele não tem consciência disso. O jovem de hoje, ele não dá valor ao emprego, ele não dá valor à contribuição social e, infelizmente, esse despertar possivelmente só vai acontecer quando ele necessitar da ajuda da Previdência Social e ele não vai conseguir, porque ele não vai ser contribuinte obrigatório, não vai conseguir comprovar a carência mínima. Mas se hoje, doutora, uma pessoa de 40 anos de idade, por exemplo, está na incerteza, será que eu vou conseguir me aposentar? Gente que entrou no mercado de trabalho com 18, 19 anos, dizendo, será que eu vou conseguir me aposentar com essa última reforma da Previdência? Se hoje uma pessoa com essa faixa etária, 40 anos, pensa assim, o que um jovem de 18, 20 anos, que já poderia estar entrando no mercado de trabalho e talvez o formal, vai pensar? É só desinteresse mesmo ou, de fato,
não está interessante hoje, essa grande incerteza, se lá na frente ele vai receber de volta a contribuir. É uma geração que sustenta a outra, né? Sim. Mas que ele vai contribuir, que ele vai conseguir se aposentar. Isso não é um grande desestímulo, de fato, embora a gente sabe que há uma glamorização do empreendedor, né, que parece que é a melhor coisa do mundo, etc. A gente sabe também de seus percalços. Mas o trabalho formal não deixou de ser interessante, de fato, não? O modelo. Kátia, o grande problema que eu vejo é a falta de informação. É o desconhecimento do que é previdência, o desconhecimento do que é o trabalho regulamentado. E, infelizmente, essa geração atual, mesmo eu, jovens de 30 e poucos anos, de 20 e poucos anos, eles não buscam conhecimento de absolutamente nada dessa parte formal trabalhista. Nós, brasileiros, nós temos ainda uma questão histórica, né? Se a gente for voltar lá em 1888, quando a escravidão foi colocado por fim, mas a gente sabe que ainda nós temos problemas muito recorrentes com relação a isso, o trabalho nunca foi tido como uma forma de dignidade, estou falando no contexto social que muitas pessoas entendem. Nós brasileiros temos dificuldade de chamar o trabalhador de empregado. Nós chamamos de colaborador, auxiliar. Parece que a palavra emprego e empregado coloca o trabalhador numa situação de submissão com relação ao empregador. Então, eu vou te dizer que, ao longo desses anos, eu dou aula há quase 20 anos, eu sinto a diferença dos alunos quando chegam para estudar direito do trabalho, e aí os questionamentos que aparecem, eles já vêm com uma ideia pré-concebida, equivocada do que é o direito do trabalho e o direito previdenciário. É quase como quem precisa disso é o trabalhador doméstico. Eu não preciso da previdência. Então, se você me disser assim, o que falta é estímulo, o que falta é conhecimento, não é estímulo. Se você começar a falar com esses jovens, qual que é a finalidade da Previdência? A finalidade da Previdência não é que você realmente se aposente. A finalidade da Previdência é que todos contribuam para que aquela parcela da população que precisa ou você mesmo possa aposentar. A gente não sabe mesmo o dia de amanhã. Então, se alguém fala assim, eu vou contribuir, mas eu não sei se eu vou aposentar. A incerteza existe em todo o campo do direito, da vida. O que você precisa fazer é ter uma conscientização do coletivo. E, infelizmente, nós aqui, principalmente nos últimos 10, 15 anos, nós perdemos essa noção de coletividade. Voltando a palavra para o doutor Nazário, diante do que a doutora Daniela falou, e até a Kátia usou a expressão, uma geração sustenta a outra. Com esse novo perfil do trabalhador que não está muito interessado no emprego formal, consequentemente não está contribuindo para a Previdência, não corre risco de daqui 10, 20, 30 anos haver um colapso do sistema de Previdência, não haver dinheiro para pagar os aposentados? Realmente pode ser possível ter uma rediscussão das questões de arrecadação dos fundos previdenciários, porque não é de hoje, né, a realidade brasileira de deixar de lado a questão do recolhimento previdenciário, especialmente quando a responsabilidade é nossa, né, do autônomo, do contribuinte individual. Antes da regulamentação do Uber, por exemplo, você andava nesses transportes, e eu sou muito curioso, sempre perguntava, o senhor recolhe a Previdência Social? Não recolho não, porque é muito apertado, vou deixar para depois. E esse depois pode Nunca ser... chega, né? E lá na frente ele deixa de ser aposentado. O problema estrutural do brasileiro é da formação mesmo. Por exemplo, a gente, em geral, nós sabemos o número do nosso CPF. Mas se eu perguntar para uma pessoa qual que é o seu número de inscrição trabalhista, certamente ele não vai saber lhe dizer. Em consequência, por exemplo, nos Estados Unidos, se você perguntar o security card do cidadão americano, ele vai saber lhe falar de cor, porque lá é muito mais importante esse dado de proteção social e a consciência é muito maior dessa relação de necessidade da proteção da sua capacidade de trabalho do que aqui no Brasil. E por isso me preocupa muito essa diretriz do cidadão brasileiro que precisa ser realmente adequado. Mas pode faltar dinheiro num futuro? Claro, quanto menos consciência dos nossos cidadãos mais jovens da necessidade da proteção social em si dele, mais difícil a arrecadação. Mas lembrando que não é a única fonte de renda, né, do Fundo de Previdência. Você tem a arrecadação dos jogos, por exemplo, da Mega Sena, você tem o atrelamento da contribuição dos empregadores em relação a lucro, né, que é um outro problema de muitas vezes o governo federal abre mão de arrecadação relativo a isso e que na realidade advém
para fortalecimento do fundo previdenciário, mas você tem outras perspectivas de arrecadação. Mas vai reduzir sim, Eustáquio, a capacidade do fundo de sanar suas dívidas, porque vai ter menos dinheiro lá dentro. Doutora Daniela, a gente está tratando aqui de reforma da Previdência. E a senhora já trouxe aqui para a gente uma preocupação com as novas gerações, né? Sobre o desinteresse pelo mercado formal de trabalho. Mas aí não veio uma outra reforma, a trabalhista, que contribuiu ainda mais para esse desinteresse? Porque a gente vê os dados sendo divulgados e o aumento da informalidade tem sido expressivo aí nos últimos anos. Olha, eu não acredito que a reforma trabalhista tenha sido responsável diretamente pelo desinteresse. A reforma trabalhista, inclusive, que aconteceu em 2017, foi uma reforma muito precária, é uma reforma que tinha uma finalidade muito específica, né, de tornar o empregado mais barato para o empregador. O que me preocupa é essa necessidade que as pessoas defendem de uma reforma trabalhista. Na verdade, o que precisa ser feito é que as modalidades de trabalho formal sejam cada vez mais, muitas vezes, protetivas mesmo ao empregado. Uma questão, por exemplo, do motorista desses aplicativos, né? Então, se há defesa do trabalho, se tem vínculo, se não tem vínculo. A grande questão que eu entendo é o seguinte: se você é contra ou a favor, e aí cada um tem o seu entendimento, eu acho que se estabelecesse a obrigatoriedade dessas plataformas de assegurarem o recolhimento previdenciário desses motoristas, o impacto diminuiria, né, desse tipo de trabalho não regulamentado. Então, eu não acho que a solução seja estabelecer vínculo ou não vínculo em determinadas situações. Então, a reforma trabalhista, ela determinou algumas alterações na CLT muito específicas. Então, ela não teve o condão de tornar o emprego desinteressante de verdade. Doutor Nazário, a gente está falando aqui, basicamente, de uma possível reforma previdenciária, mas falando do trabalhador da iniciativa privada que contribui para o INSS, que tem carteira assinada. E em relação a uma reforma ou não da Previdência para o servidor público, para militares, para integrantes do Legislativo, do Judiciário, são coisas diferentes porque eles têm fundos próprios, têm uma previdência própria e não é a fonte pagadora para eles, não é lá o caixa do INSS? Na verdade, aqui no Brasil você tem 3 sistemas base de previdência absolutamente associados, com fundos próprios e independentes entre si. Um deles é o sistema de proteção social dos militares, o regime próprio de previdência dos servidores públicos e o regime geral de previdência social. Aliás, o regime próprio dos servidores públicos hoje, apesar de ter sido descentralizado, ou seja, cada município, estado e a União vai tratar sobre suas regras próprias, vem se discutindo neste momento uma PEC no Congresso Nacional, aliás, aprovada já no Senado sem nenhum voto contrário, e hoje ela se encontra tramitando na Câmara dos Deputados, rediscutindo uma espécie de centralização novamente do sistema para se aplicar a todos os municípios e estados, inclusive aqueles que fizeram o dever de casa lá em 2019, que fizeram suas reformas da Previdência, que discutiram com seus trabalhadores e com a sua sociedade local como que se adequava à sua regra. Agora não, eles estão querendo retirar essa competência de novo para aplicar uma regra federal para todos. Está tramitando e nos preocupa esse encaminhamento governamental. Nas suas considerações finais, doutora Daniela, a sua preocupação, eu acho que ela é muito pertinente, né? E quando a gente está falando da nova geração, a gente está falando do futuro. Então, olhando para frente, a senhora com a sua experiência de sala de aula, né, com ações trabalhistas, o contato também com os jovens, eu queria que na sua fala final a senhora deixasse talvez um direcionamento. Nesse momento, Palavra Aberta está sendo ouvido por muitas famílias. A gente vê que é uma realidade hoje, jovens que acham que se tiverem um computador e fizerem alguma gracinha no YouTube, eles vão virar youtubers, vão ganhar muito dinheiro, ou então que basta ter uma bicicleta ou uma moto e rodar para fazer entrega por aplicativo, que tá tudo bem, não vou sonhar, não vou buscar especializar minha mão de obra, não vou tentar fazer um outro curso, tá bom demais assim, é só para poder comer mesmo, eu continuo na casa do papai, da mamãe, não sei o quê. Uma palavra para as famílias que estão vivendo uma situação dessa, porque a gente está falando de comportamento, mas a gente também está falando do futuro de um país, né, previdenciário e trabalhista. Exatamente, Kátia. A gente está falando, inclusive, de uma cultura que está sendo
instalada nos últimos 10, 15 anos no Brasil. Eu gostaria de passar aqui para todos os ouvintes do rádio uma palavra de empreendedorismo. Ele ajuda aquela pessoa que de fato tem condição de manter outras pessoas trabalhando para ele. Não é o caso da grande parte dos jovens que querem ser donos do seu próprio negócio. O jovem hoje ele precisa saber que quando você tem um trabalho digno, esse trabalho digno vai propiciar que você tenha uma vida digna. Todos os trabalhadores que estão na formalidade, eles têm benefícios sociais que hoje os jovens que nem sabem quais são esses benefícios sociais, eles dizem que preferem abrir mão, não querem que o Estado participe muito. A grande parte hoje das ações que nós temos, inclusive em discussão no STF, é sobre pejotização na área trabalhista. O que é pejotização? É aquele trabalhador que prestou serviço como pessoa jurídica, mas tendo todos os elementos de empregado, mas que foi passado a ele, eu não vou te colocar como empregado, não vou recolher INSS, você não vai ter FGTS, mas em contrapartida seu salário vai ser mais alto. E aí ele diz assim, como ele é imediatista, e a nossa sociedade jovem é muito imediatista, ele prefere e fala que ótimo. Com o passar do tempo, ele percebe que ele perdeu o tempo de contribuição de FGTS, que ele perdeu a possibilidade de garantir a sua aposentadoria futura, de 13º, de vários benefícios que os coaches que pregam o empreendedorismo não tratam dessas questões. Então, não se iludam. Nós somos uma população, o Brasil é uma população formada de trabalhadores que precisam do trabalho formal. Então, tenham isso em mente. Não é o YouTube que vai te dar um futuro. Ele vai te dar o hoje, o amanhã, como você bem disse, o almoço, o jantar. Mas ele não vai te dar uma tranquilidade, ele não vai te dar férias, ele não vai te dar a possibilidade de você crescer com um trabalho digno. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a necessidade ou não de uma nova reforma da Previdência. Recebemos o advogado, mestre em Direito Previdenciário, Nazário Nicolau, que é professor da Escola da Magistratura Federal e diretor de processos judiciais do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutor Nazário, muito obrigado pela presença, um grande abraço. Muito obrigado, Eustáquio, Kátia e colega. Um abraço a todos. Agradecemos também pela presença a advogada, mestre em Direito do Trabalho e diretora da AMAT, Associação Mineira de Advocacia Trabalhista, Daniela Zapata. Professora, obrigada pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço, Kátia, Eustáquio, meu colega Nazário. Até as próximas. Muito obrigado. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.